Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia, no agronegócio e as novidades do mundo da sustentabilidade. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Veja os destaques desta primeira edição do ano. Produção de açúcar do centro-sul do Brasil deve cair 5% em 2026 e 2027, de acordo com dados divulgados pela consultoria Safras e Mercado. Pragas e insetos vetores desafiam a cotinocultura e exigem monitoramento rigoroso para evitar perdas. Em Nova Brasilândia, em Mato Grosso, uma pequena propriedade revela como persistência, trabalho e acesso ao conhecimento podem transformar um sonho antigo em oportunidade e renda para a família. Com tarifaços dos Estados Unidos, o setor de café solúvel brasileiro entra no novo ano pressionado e cobre a reação do governo para não perder competitividade. Eleições, juros altos e clima extremo, os obstáculos que vão testar a resiliência do agro em 2026. Produção de uvas do Vale do São Francisco conquista mercados e gera emprego para a região. E mais, como é que fica a previsão do tempo para os primeiros dias de 2026? O meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, conta tudo pra gente. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A moagem de cana-de-açúcar nas regiões norte e nordeste do país caiu mais de 9% na safra 2025-2026, somando 32 milhões e meio de toneladas até o fim de novembro. A redução ocorreu na região norte, com queda de quase 11%, e no nordeste de mais de 9%, com reflexos diretos na produção de açúcar e etanol. Com menos cana processada, a fabricação de açúcar recuou 24% e ficou em 1.660.000 toneladas. A produção total de etanol também caiu, com retração de 8%, puxada principalmente pelo hidratado, que teve queda acima de 11%. Já o etanol anidro registrou desempenho diferente nas duas regiões. Diminuiu no norte, mas cresceu mais de 5% no nordeste, indicando mudança no perfil produtivo. O indicador de qualidade ATR também teve redução e os estoques de etanol estão quase 29% menores em relação ao mesmo período da safra passada. A consultoria Safras e Mercado divulgou a primeira estimativa para a safra 26-27 de cana e açúcar no centro-sul do Brasil. A produção de açúcar deve recuar cerca de 5%, mesmo com expectativa de aumento da colheita de cana. O motivo é a mudança no direcionamento da matéria-prima, com mais cana sendo destinada para o etanol, diante dos preços mais baixos do açúcar no mercado internacional e da maior demanda pelo biocombustível, especialmente após o aumento da mistura na gasolina. E para explicar esse cenário, o que ele representa para os produtores, usinas, exportações e consumidores, a gente conversa agora com o analista das safras e mercado, Maurício Murussi. Tudo bem, Murussi? Feliz ano novo, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, muito boa tarde. Feliz ano novo para todos aí do Canal Rural e muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você no Mercado e Companhia. Queria que você falasse mais sobre essa queda na produção de açúcar para 26, 27, mesmo com essa expectativa de mais cana disponível. A gente já deu um pouco de spoiler, mas queria que você complementasse. Exato. O spoiler foi interessante aí, porque resume bem o que vai acontecer. Basicamente assim, o açúcar continuará com preços ainda pouco atrativos na Bolsa de Nova York, que resultam também em preços pouco atrativos aqui no mercado interno brasileiro, que é referenciado pela Bolsa de Nova York, né? Na outra ponta, o etanol hidratado e o etanol anidro com perspectivas maiores de demanda entre os consumidores finais. Lembrando, né, que o anidro conta agora com 30% de mistura na gasolina. Esses dois variações do etanol terão uma demanda maior dos consumidores finais e preços ainda mais remunerativos e atrativos para as usinas, né? Lembrando aí que o final do ano de 2025, os 2 últimos meses, foi encerrado com vantagem do hidratado frente ao açúcar de Nova York na casa de 20% a 25%, o que é muita coisa, né? Só que lá no ano passado, as usinas não conseguiram aproveitar essa vantagem, porque estavam muito redeadas, né, com fixações de preços feitas no açúcar. Agora, para 2026, com uma safra nova e um novo posicionamento, elas podem se posicionar melhor no etanol hidratado, que vai ter preços melhores, e deixar um pouquinho de lado o açúcar.
Você acha que o que pesa mais contra o açúcar, né? O preço internacional mais baixo ou o cenário mais favorável ao etanol, se você pudesse escolher uma das coisas ou as duas? Eu diria que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque são dinâmicas divergentes, assim, separadas, tá? O açúcar ele está em queda pelos seus próprios fundamentos no mercado internacional e o etanol no Brasil ele está em alta também pelos seus próprios fundamentos no mercado interno. No etanol nós temos uma demanda maior no mercado interno, o que justifica preços mais altos. E no açúcar, no cenário internacional, nós temos uma alta na produção, uma alta na oferta que justifica preços mais baixos, né? Então as duas coisas estão combinando simultaneamente, assim, para deixar o etanol mais atrativo que o açúcar, né? E as usinas aproveitarão, evidentemente, essa questão, né? Mas me fala uma coisa, o mix projetado aponta para 47% da cana para açúcar e 53% para o etanol. Qual que é o ponto de virada que você acha que fez justamente as usinas decidirem priorizar o combustível? Foi o aumento da mistura de anidro à gasolina, porque capta, exatamente esse é o ponto-chave, como você disse, ponto de virada. Porque além de motivar a demanda do anidro e os preços do anidro, evidentemente, esse mesmo vetor reduz a oferta do hidratado e, paralelamente, né, indiretamente, eleva os preços do etanol hidratado ao mesmo tempo, né? Então, os dois tipos de etanol estão valorizados. E o açúcar é o que eu falei, excessos produtivos na Índia, na Tailândia, na China, que faz com que eles comprem menos açúcar de nós aqui do Brasil, né? E dados de superávit internacional persistentemente elevados. Agora, também o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina para 30%, né, ele é determinante em todo esse movimento. Já dá para dizer que isso cria uma tendência estrutural? A gente sempre está falando aqui, tivemos o ano passado, o ano de COP30 aqui no Brasil, falamos também muito dos biocombustíveis, e o Brasil na vanguarda desse movimento, né, ensinando para o mundo também sobre essa mudança tão importante, né, a transição energética, para a gente ter aí amenizar um pouco as mudanças climáticas que são inevitáveis, a gente tem visto. Você acha que esse é o ponto também? Vem desse movimento? Vem sim, exatamente. Como você disse, o Brasil está na vanguarda desse movimento aí de biocombustíveis, sempre esteve, né? Sempre esteve ao longo das últimas décadas. Agora que isso está entrando em voga na mídia, né? Mas ele sempre esteve. E outro fato que vai beneficiar essa questão é como você comentou agora há pouco, a cana-de-açúcar em si tem um aumento de oferta, né? Que esse aumento de oferta que dá conforto para as usinas aumentarem a produção do etanol, né? O problema seria se nós tivermos um mandato maior de anidra gasolina no E30 em meio a uma quebra na safra de cana. Aí seria criada uma situação muito complicada para o setor em função de eventuais dificuldades de abastecimento de etanol anidro, mas não é o caso, não é o caso, muito pelo contrário, nós temos conforto na oferta. E lembrando que a nossa estimativa das safras de mercado, que é de esse aumento de 3 pontos percentuais no anidro gasolina, de E27 para E30, ele resulta em acréscimo na demanda em um ano de 1,65 bilhão de litros somente de etanol anidro, né? Tá certo. Agora, me fala uma coisa, né? A gente, pensando lá no consumidor final, o preço nas bombas de gasolina, com essa produção de hidratado e anidro, você acha que o efeito no preço das bombas é maior do que o impacto na garantia de oferta? A gente vai sentir isso? Como é que vai ficar? Para o final do primeiro trimestre, sim. Né? Enquanto nós estivermos ainda agora no primeiro trimestre, no iniciozinho dele, nós temos uma relação pouco vantajosa do etanol hidratado frente à gasolina, porque nós estamos na entre-safra da cana e as usinas precisam administrar os estoques de hidratado e de anidro ao longo dessa entre-safra, né? que é nesse primeiro trimestre. Passado o primeiro trimestre e iniciada a temporada nova, a oferta aumenta, o preço cai e a vantagem do hidratado frente à gasolina será retomada com conforto aí Sim. nos estados em que ela tradicionalmente ela é vantajosa, né? Como Minas Gerais, São Paulo, né? Paraná, Mato Grosso do Sul e outros estados aí. Murusci, muito obrigada aqui pela sua participação e tenha um excelente primeiro dia do ano e todos os outros também, que sejam excelentes para a gente. Claro, eu que agradeço e desejo mesmo para vocês, toda a equipe do Canal Rural aí,
Um ótimo 2026 para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E olha só, a seguir, produção de uvas no Vale do São Francisco conquista mercados e gera emprego para a região. E ainda, como é que fica a previsão do tempo para os primeiros dias de 2026? O meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, está aqui e conta tudo para a gente. Janeiro já chegou, não é verdade? E a pergunta que todo produtor faz é se as chuvas vão continuar, né, para ajudar as lavouras em desenvolvimento. Quem traz mais detalhes para a gente de como deve ser aí a previsão do tempo em janeiro nas 5 regiões do país é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. É isso aí, que trabalhou no Natal, trabalhando no Novo, porque o tempo não para, nem a gente, né, Arthur? Bem-vindo. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Pois é, né, muito produtor aí sofreu em dezembro, né, teve veranico, chuvas irregulares, e a gente está aqui para trazer esse panorama de um janeiro que promete aí ser mais amigável com o produtor, né? Quando a gente olha aqui o mapa de umidade do solo, então a gente vê, né, que choveu bem no Rio Grande do Sul, agora não tem problema de falta de chuva no estado gaúcho. Devido à onda de calor da última semana, o solo ressecou muito no interior de São Paulo, norte de Mato Grosso do Sul e áreas de Minas Gerais também. A tendência é que vai haver aí uma reposição hídrica dessa chuva no decorrer do mês de janeiro. Demais áreas do norte, uma situação mais tranquila e também precisa chover mais no Mato Piba para manter essa boa umidade do solo. Quando a gente olha então para a região sul, a gente vê que as anomalias indicam, né, chuvas abaixo da média, mas a chuva vai ficar acima da média na região sul. Isso porque os primeiros 10 dias do ano devem ser um pouco mais quente e seco, com chuvas que vão ganhar força principalmente a partir da segunda quinzena. Quando a gente olha para Campos Novos, a partir aí do dia 10 de janeiro, a gente já tem chuvas mais frequentes ficando dentro da média. Isso vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Paraná também. Quando a gente olha até para a temperatura nos próximos 30 dias, tudo dentro de uma normalidade para o verão, né? Máximas aí da casa de 30 graus, um pouco mais frio nessa primeira semana de janeiro, porque vamos ter um avanço de uma nova frente fria, que vai aí derrubar um pouco a mínima para casa de 10, 12 graus, mas não tem risco de geada em áreas produtoras. Quando a gente sobe um pouquinho, vai para a região sudeste, as chuvas vão ficar dentro da média nos 4 estados, incluindo também interior de São Paulo e também o Triângulo Mineiro. Quando a gente olha então para Campina Verde, região aí do Triângulo Mineiro, os próximos 5 dias aí com 30, 50 milímetros de chuva acumulada e com chuvas mais volumosas, principalmente aí na segunda quinzena de janeiro, somando aí mais de 200, 250 milímetros de chuva. E na temperatura, tudo se comportando dentro da média, mas uma atenção que para a segunda quinzena de janeiro, um período um pouco mais quente, com máximas aí batendo na casa de 30 graus, Priscila. E a gente teve muito calor lá no fim do ano, né, Arthur? Nossa, foi difícil, com recordes, né? Por exemplo, em São Paulo, que a gente não via aí há mais de 60 anos, desde que a estação do IMET foi colocada ali no Mirante de Santana. E a gente percebe que agora essa primeira quinzena, um pouquinho, né, como você falou, mais amigável para o produtor rural. E na parte central do Brasil, como é que ficam essas temperaturas? Então ali uma situação um pouco mais diferente, né? Uma atenção especial para o oeste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso, porque além de estar um pouco, o solo está mais ressecado, lá a temperatura deve ser um pouco acima da média, tá? Então lembrando que são principais áreas ali pecuaristas, pega a região de Cáceres, pega a região de Corumbá. Então nos próximos 10, 15 dias a chuva ainda fica um pouco irregular, mas ainda que soma seus 100 milímetros. A chuva mais volumosa deve vir também a partir da segunda quinzena de janeiro e somando aí mais de 200 milímetros em 30 dias. Quando a gente olha então para a temperatura, mesma coisa. Então até o fechamento da primeira quinzena, uma situação mais com cara de verão. Depois, máximas que podem bater na casa de 40 graus ali entre os dias 11 até o dia 20 de janeiro. E aí para o final do mês a temperatura vai baixando, ou seja, principalmente para o pecuarista, muita atenção aí com o estresse térmico no gado em confinamento. Região Nordeste, então a gente tem aí mais ou menos aí um solo mais ou menos dentro, né, do ideal para o desenvolvimento dos cultivos, né, já atendendo um pouco mais seco, com exceção, né, do centro-sul da Bahia e parte também do oeste baiano. O
que a gente tem é que a chuva deve ganhar ritmo, principalmente a partir da segunda quinzena. A gente deve ganhar ritmo aqui. A gente também olha aqui na região norte do Brasil, né, Arthur? A gente também tem, embora a chuva todos os dias, o que chama a atenção para a gente é justamente isso, que se a temperatura é muito elevada, essa chuva de 10, 15 milímetros, talvez ela se evapore rápido. É isso que a gente tem que tomar atenção, não é verdade? Isso, exatamente. Quando a gente até olha para a Bahia, tem um pouco de chuva na primeira semana de janeiro e depois a chuva deve vir mais com ritmo no final do mês de janeiro, porque a gente vai começar a ter mais a influência da zona de convergência intertropical, a ZCIT. Na região norte, então, a gente tem aí condições um pouco mais secas para o estado do Pará, mas no geral na região norte não deve faltar chuva. Quando a gente olha para Altamira, região aí central do estado paraense, a partir da segunda semana de janeiro, chuvas retornando e com 100, 150 milímetros acumulados e com a temperatura também caindo, conforme a chuva vem, máximas aí que devem se estabilizar na casa dos 30 graus, Priscila. E olha só, não vou dar tchau para você ainda, porque hoje tem você no mercado, então o Arthur Miller volta para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Ele já separou alguns vídeos que vocês enviaram, então até daqui a pouco, Arthur. Até daqui a pouco então, Priscila. E no Vale do São Francisco, a produção de uvas de qualidade em pleno semiárido só é possível por conta da irrigação e da alta incidência solar. Durante a visita do nosso repórter Vinícius Ramos à região, ele encontrou também compradores internacionais que foram conhecer de perto o trabalho manual e minucioso que emprega muitas famílias. Além disso, a região também abriga empresas que produzem vinhos, espumantes e suco de uva. Do lado de dentro, o trabalho minucioso faz a diferença na qualidade do produto que vai para as prateleiras dos supermercados do Brasil e do mundo. As mulheres são a maioria na última etapa, antes das uvas serem distribuídas. A Neilma está no ramo há mais de 2 décadas. São a proporção de 85% mulher e 15% homem. Por que o diferencial? Nossa fruta é delicada e, por ser delicada, as mulheres têm mais vez no ramo, justamente para a gente ter uma boa qualidade. Eu adoro trabalhar com a uva, né? Adoro trabalhar com as pessoas também. Do lado de fora, possíveis novos clientes internacionais se encantam com os parreirais e com a produção tecnificada das fazendas baianas. A vinda de compradores internacionais para cá faz parte de um projeto que chama Projeto Comprador. É uma aproximação de produtores rurais com compradores internacionais que se interessam por diversos setores do agro. Aqui na Bahia a gente está com compradores internacionais de diversos países que pretendem negociar com produtores dos setores de fruticultura, cacau e chocolate. Nós temos mais de 400 empresas que já exportam, sendo apoiadas pelo projeto AgroBR. Nesta outra fazenda com 200 hectares de vinha e selo de procedência geográfica, a produção de vinhos e espumantes é um grande caso de sucesso, com direito à experiência degustativa. Então, hoje em dia, o que é que nós temos? Temos vinhos que, quando recebem um selo da indicação de procedência do Vale do São Francisco, todos eles foram submetidos a essa validação, tanto do caderno de encargos, e garantem uma qualidade mínima e uma tipicidade do terroir da região para o consumidor que lá na ponta, quando vai comprar uma garrafa e vê lá o selozinho da indicação de procedência, sabe que ele foi validado por todo um processo que foi elaborado antes. O invase de sucos, espumantes, frisantes e destilados não para. Os espumantes das festas de fim de ano já foram todos encomendados e distribuídos pelo país. Em 2024, foram mais de 3.500.000 garrafas envasadas. De acordo com a empresa, o crescimento em 2025 pode fechar em 15% em comparação com o ano passado. E de julho até mais ou menos novembro é o nosso pico de produção e de engarrafamentos. Esse ano é para fechar o ano, ou seja, quando cravar ali 31 de dezembro, próximo das 4 milhões de garrafas. Seja com a uva, a manga ou muitas outras frutas, a produção no Vale do São Francisco é de dar água na boca e gera oportunidades de trabalho. Cursos de capacitação também formam jovens para atuarem nas lavouras. Para a Glória, pilotar um drone de pulverização agrícola foi mais um desafio vencido no Centro de Excelência em Fruticultura de Juazeiro. Poder controlar essa máquina gigante é libertador, porque às vezes a gente fica duvidando da nossa capacidade, não conseguir, né? Mas
foi incrível. Então aqui a demanda por mão de obra é gigantesca, principalmente por mão de obra qualificada. São turmas com 12 alunos, né? Aqui os alunos aprendem da parte de pilotagem com aeronave menor, mapeamento aéreo, né, agrícola, curso de GPS, nessa parte de topografia, curso de tecnologia de aplicação, né, e o curso de pulverização. Tá feliz? Tô radiante. E a seguir tem os destaques do Planeta Campo e a gente vê que as pragas e os insetos vetores desafiam a cotinocultura e exigem monitoramento rigoroso para evitar perdas. Daqui a pouco. Estamos de volta e agora é hora de falar sobre agrosustentabilidade. É o Planeta Campo no Mercado e Companhia. A presença de pragas e principalmente de insetos vetores representa aí um dos principais riscos ao desempenho da cultura do algodão, muitas vezes com impactos silenciosos e difíceis de reverter. Identificação precoce, monitoramento e estratégias integradas de manejo são determinantes para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Sobre esse tema, conversamos com o Rodrigo Bursi, que detalha o comportamento dessas pragas, os momentos críticos da lavoura e os pontos de atenção técnica para uma condução mais segura da safra. As principais pragas que causam danos no algodão são pragas mastigadoras, né, no caso das lagartas, que vão realmente comer ali as folhas e, consequentemente, vão prejudicar a estrutura fisiológica dessa planta e a obtenção de energia, né, que as folhas é de onde a planta retira essa energia para que ela possa produzir fibra de qualidade. Outro tipo de pragas são os sugadores, pulgões, mosca branca, o próprio bicudo, né, que é a principal praga hoje que causa mais danos, né, e limita até em alguns locais aí a produção do algodão. E cada dia mais a gente sabe dos problemas que tem trazido os sugadores para a cultura do algodão, principalmente no que tange em pegajosidade, aquele algodão doce que a gente conhece popularmente no campo. Quando ele se alimenta, né, da planta de algodão, ele começa a expelir açúcar. O pulgão expele um açúcar que é mais fácil de ser lavado pela chuva, a mosca branca já expele um açúcar que fica mais impregnado na fibra. Essa fibra, quando ela vai para a fiação, ela tem um problema grande porque ela começa a sujar o maquinário e parar a produção dessa fibra. Quando essa fibra vai para fora, começa a ter um problema para a cotonicultura brasileira, porque o cara que está lá com o maquinário fazendo tecido, ele não quer, ele quer produtividade. E aí a gente pode ter um problema que é essa fibra natural de algodão, que é muito melhor do que a fibra sintética, ele começar a optar também por mais fibra sintética. Para lidar com pragas no algodão, a gente precisa realmente pegar nas fases iniciais, porque a gente tem populações, colônias menores. Se eu deixar essa colônia expandir e explodir dentro da minha área, eu vou ter uma dificuldade maior de controle e vou ter que fazer aplicações sequenciais maiores. E aí também o dano que essa praga vai causar na minha lavoura já está instalado. Então a gente precisa estar sempre acompanhando, identificar principalmente o início das colônias, né, de pulgões, o início das colônias de mosca branca, porque consequentemente quando eu consigo pegar essa praga numa fase mais inicial, eu vou ter um sucesso maior de controle e vou prejudicar menos essa planta. Quando eu prejudico menos essa planta, ela entrega para a gente muito mais em produtividade e qualidade de fibra, que é o que a gente busca na cultura do algodão. Então, hoje a gente tem soluções como, por exemplo, o vinco, que é para controlar as colônias de pulgão. Esse pulgão ele pode ser um vetor de doenças para essa planta, né, de vírus, de viroses que podem estar acontecendo, que vai também prejudicar muito ali as plantas onde espalhar. E depois a gente tem também ali para ajudar o lançamento agora do EFICOM, que vai ser um produto para controlar as moscas brancas. E essa tecnologia do controle antecipado dessa praga vai me garantir que a população vai ficar em níveis de controle. Se essa população explodir, a contaminação ocorre na planta toda. E o pulgão, por ser um vetor aí, né, me dá um problema sério, né, que às vezes eu estou deixando passar. Como que está a contaminação da minha planta em relação à virose atípica?
As plantas estão vindo cada vez com resistência, a gente sabe que a virose atípica foi um problema no passado, mas eu posso dizer que andando pelas lavouras do Brasil aí, que a gente anda, a gente começa a observar algumas plantas com virose atípica. E quanto isso está tirando da minha produtividade? Então, por isso, faça o seu levantamento e comece o seu manejo nas fases iniciais, onde a praga está ali. Você vai ter muito sucesso, produtor, e com certeza você vai produzir fibras de alta qualidade e com grandes produtividades. Em Nova Brasilândia, uma pequena propriedade revela como a persistência, trabalho e acesso ao conhecimento podem transformar um sonho antigo em oportunidade e renda para a família. Uma história que demonstra que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos de idade, o seu José é um exemplo de como a paixão pelo campo é capaz de transformar desafios em oportunidades. Acostumado a trabalhar para terceiros em áreas rurais, ele sempre quis morar num sítio e dele retirar o sustento da família. Meta alcançada há pouco tempo, graças ao esforço e à convicção de que estava no caminho certo. O início da produção de frutas aqui no sítio Meu Sonho foi recente, 2022, quando o seu José colocou literalmente em prática o sonho dele de viver da terra. E para isso o senhor foi arrojado, né, seu José? Como é que foi para conseguir esse espaço aqui? O que o senhor teve que fazer? Foi bastante difícil. Na época, a gente, como trabalhava empregado, né? Então, é pessoas bastante carentes, sem recurso. E a gente veio para cá quase sem recurso de nada, né? Então, foi com muita luta, consegui arrendar a área com bastante dificuldade, apesar que a renda facilitou, porque tira a renda da própria colheita, né? Eu pago uma porcentagem de 10% de todo o fruto que eu colho na área do mamão, que é a área maior. E como que veio a ideia de plantar mamão? Eu sempre gostei do mamão, produzi sempre no sítio, mas eu fui na cidade de Campo Verde, comprei um mamão e quando eu cheguei em casa e fui olhar o tiquinho, eu paguei R$23 no mamão. Que eu pensei comigo assim, se eu conseguir vender um mamão a R$5 por peça, eu melhor de situação, porque um pé de mamão ele vai me produzir aí uns 100 mamão por ano ou mais. A propriedade arrendada pelo seu José não é grande, tem ao todo 1,5 hectares. 2/3 desta área são destinados à produção de mamão. Os mamoeiros carregados indicam o sucesso da plantação, que no começo desafiou o fruticultor. Quando o mamão pegou aí uns 5 meses, florando, começando a produzir, ele deu a doença, ficou amarelinho e até alguém desanimou. Aí eu falei, mas eu não vou desanimar, que eu vim com o propósito de produzir. Aí chegou um agrônomo e falou, não, esse aí nós combate. Aí indicou um produto, né? E eu passei e foi muito bom, mas foi com bastante dificuldade, não foi fácil não no começo. Vencido este primeiro obstáculo, era preciso superar outro. Conquistar espaço no mercado, que até então não apostava muito na venda da fruta. Cheguei com 3 caixas de mamão no mercado e falei para a dona do mercado, olha, eu trouxe um mamão para vender. Ela falou, o mamão aqui é muito ruim de comércio. Eu fui um preço mais barato e fiz uma proposta, eu deixo o mamão, hoje é terça, no sábado eu volto. Se a senhora não vendeu, eu levo o mamão de volta. Aí deixei o mamão lá. Como o mamão foi um mamão muito sadio e muito gostoso, diferenciado, né? Colhido aqui na região. Aí quando eu voltei no sábado, que encostei o carrinho lá para pegar o mamão de volta, ela já gritou, trouxe mamão para mim? E eu falei, não, vim buscar outro, eu vendi tudo ontem já. Depois dessa primeira negociação, as portas se abriram? Se abriram em Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Campo Verde e hoje leva até para Paranatinga. Hoje o senhor vende quanto por mês aproximadamente e como é que está de renda? Como o mamão já ficou mais velho, uma parte, então hoje já caiu a produção. Mas eu cheguei aqui a produzir, quando eu estava com meus 1000 pés produzindo, eu colhia uma média de 1000 quilos por semana. Estava muito bom. Vendia tudo? Vendia tudo, não fica um mamão, só fica aquele que a gente come mesmo. Hoje tem quantos pés aqui plantados? Hoje o mamão novo aqui é 300 pés que está produzindo novo, né? Mas o outro aí está mais ou menos uns 700 pés, que já caiu bastante, né? Que está dando uma carga mais fraca, né? Então estou ainda produzindo aí uma média de uns 500 quilos por semana por aí. Quando chegam aqui em Nova Brasilândia e perguntam se tem mamão, quem que eles indicam aí? Eles falam, vai lá no seu Zezinho do mamão. Aí seu Zé do mamão tem mamão à vontade lá. Aí vem mesmo, direto tá chegando gente, carro, comprar mamão aqui, vem de lá aqui buscar e conhecer a lavoura também, o plantio.
Além da persistência e da dedicação, o sucesso do seu Zezinho do Mamão também é fruto de um insumo fundamental em qualquer atividade: o conhecimento, que no sítio Meu Sonho é repassado em visitas mensais pelo Diego, técnico de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso. Ele já tinha começado a produzir mamão aqui na região por conta própria, a gente não estava ainda atendendo ele, então ele recebeu ali alguma informação ali da prefeitura, da Empaé, né, inicialmente, e depois a gente localizou esse produtor e começou uma tag com ele. Iniciou todo um projeto de melhorar essa produção, informação ali também questão nutricional, de praga e doença, né? Todo o processo de plantio hoje, né? Que tem a questão de espaçamento, de amo de cova, né? E sexagem, né? Tudo que ele precisava saber para produzir do início até o fim. Qual o futuro daqui? Eu acho assim, pelo gosto do José Matax, e se ele conseguir aumentar aqui a terra é plantar mais, renovar o antigo e plantar mais, só crescer, né? Enquanto Deus me der vida e saúde, né, e força, eu tô lutando, não paro de lutar não. Me criei na roça e vou lutar até o fim. E tô vendo prosperidade. Tem vezes que quase me emociono de ver a qualidade e saber que eu tô levando alimento para a cidade também, né? O senhor está feliz? Estou feliz, muito feliz. E daqui a pouco eu volto com mais novidades do agro sustentável. A seguir, com tarifaços dos Estados Unidos, o setor de café solúvel brasileiro entra no novo ano pressionado e cobra a reação do governo para não perder competitividade. Estamos de volta e o Brasil segue como referência mundial na produção e exportação de café solúvel. E 2025 foi um ano muito importante para o setor, com avanços em mercados estratégicos e desafios ligados à competitividade e consumo global. Agora as atenções se voltam para 2026. Quais são as perspectivas? Onde estão as melhores oportunidades, E o que a gente pode esperar do desempenho brasileiro nesse segmento? O diretor executivo da Bix, Aguinaldo Lima, traz as informações. Eu, Aguinaldo José de Lima, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Bom, 2025, um ano que era para ser um grande ano, com vários objetivos alcançados, se frustrou, principalmente por conta do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. 2024 foi um ano que batemos recorde de volume e batemos recorde de faturamento. Foram mais de $1 bilhão exportados para mais de 100 países. Até junho desse ano nós vínhamos numa crescente, praticamente 5% de crescimento em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mas aí veio o tarifaço, e com o tarifaço as perdas que a gente foi tendo continuamente durante esses meses do segundo semestre, sendo que novembro atingiu um ápice de 72% de queda só dentro do mês em relação ao ano anterior. Isso vai nos levar a uma queda de fechamento total no ano, de uma previsão de fechamento de perto de 9% a menos do que o ano passado, tudo por conta dessa diminuição para os Estados Unidos. Isso vai fazer com que voltemos ao nível de exportações de 2 anos atrás. Porém, ainda continuamos com recorde de faturamento, porque os níveis de preços estão mais elevados de café, e isso vai fazer com que o faturamento deva fechar acima de $1 bilhão e 100 milhões, o que é muito bom, mas não compensam as perdas de volume, que a grande preocupação é que sejam ocupadas por outros fornecedores. Não quer dizer que imediatamente os Estados Unidos terão condições de suprir as suas necessidades, mas com certeza a capacidade de produção ociosa de vários países estão de olho nessa fatia de mercado, e como tem tarifas mais competitivas do que o Brasil, vão abocanhar uma parte desse mercado, e para reverter isso no futuro vai ser muito difícil. É uma preocupação muito grande no nosso setor, principalmente depois em que os cafés em grão, café torrado, foram liberados da tarifa, sendo zeradas, e o café solúvel permanecendo em 50%. É uma preocupação muito grande para um país que sempre foi um cliente há mais de 60 anos, com uma grande fidelidade de compra, e foi baseado nessa relação que conquistamos o mercado americano. Então, essa é a perda das exportações, embora ainda mantendo um nível de mais de 100 países que exportamos. A outra frustração é a não conclusão do acordo União Europeia-Mercosul, porque era uma grande esperança. São 9% de tarifa que seria desgravada ao longo de 4 anos e que nos permitiria
ter uma possibilidade de encaixe de um pouco desses volumes que não vão para os Estados Unidos, uma vez que a União Europeia é o nosso segundo maior destino. Como país é a Rússia, mas como o bloco econômico, a União Europeia vem em segundo lugar. Primeiro eram os Estados Unidos, em segundo a União Europeia. Esse quadro, né, nos tira um pouquinho a esperança de poder ter mercados alternativos, até porque o Brasil é um país de poucos acordos comerciais e acaba tendo que competir de forma desigual com países concorrentes. Nós temos a Ásia como um mercado que mais cresce em consumo de solúvel, praticamente uma taxa de 6% ao ano de crescimento, e ficamos alijados porque o Vietnã, Indonésia, países que têm indústrias localizadas na Ásia acabam tendo a tarifa zero, porque os vários acordos comerciais entre países asiáticos possibilitam essa acordo de tarifa zero. E tem um aspecto, por exemplo, do Vietnã já ter feito acordo com a União Europeia e com isso ter zerado as tarifas, enquanto o Brasil sofre 9%, e já está ganhando espaço de maneira que o ano que vem já vai ultrapassar o Brasil no fornecimento de solúvel para a União Europeia. Então, esse jogo de negociações, esse tabuleiro de tarifas internacionais, em que o Brasil precisa ser mais agressivo, isso tem nos prejudicado bastante e faz com que o ano de 2025 seja um ano chamar a atenção do governo brasileiro para que sejamos mais agressivos em acordos comerciais, nem que sejam bilaterais, naqueles de operações trade-off, para de repente não ficar embutido nas mesmas condições de um acordo Mercosul e países, porque isso envolve demoradas negociações. E quando você tem uma troca simples, né, o país tem interesse de vender 2 produtos ao Brasil, o Brasil tem interesse de colocar 2, 3 produtos naquele país, aí faz uma negociação de tarifas ali, temporárias ou estabelecimento de cotas. Isso poderia ser uma solução interessante para produtos, né? Não só o solúvel, mas produtos que tenham capacidade de penetração em alguns mercados, né? E por fim, a outra perda que o setor vai ter foi com a reforma tributária. O solúvel brasileiro tem um presumido de 7,4% de PIS/COFINS, que foi conquistado há tempos anteriores para a recuperação de impostos que eram retidos na cadeia de fornecimento de matéria-prima. Com a reforma tributária isso se perdeu. Então você imagine que a partir de 2027, né, vai haver uma transição até 32, em que gradativamente vai ser perdido esse presumido de 7,4%, que é a mesma coisa de você retirar 7,4% de rentabilidade do produto. Então nós precisamos encontrar também uma solução para esse problema, porque estamos perdendo em 2 situações: tarifaço com os americanos, falta de acordos comerciais e com isso também a questão tributária de uma redução de 7,4% do crédito presumido. Então são situações bastante difíceis que o solúvel brasileiro está enfrentando e que pode afetar a competitividade. Veja bem que nós temos uma liderança conquistada há mais de 60 anos, o Brasil sempre foi líder, e a partir do ano que vem já temos indicações de que o Vietnã vai passar o Brasil em produção e exportação. Enfim, fica aí a esperança de 2026 para que tenhamos um ano diferente do que foi 2025. 2026 promete, né? Ano eleitoral, juros altos e clima severo. Tudo isso deixa aí os produtores rurais ainda mais apreensivos. Mas o que a gente pode tentar fazer para prever para onde vão os juros, o câmbio ou os preços? É essa pergunta que eu quero falar também como vamos atravessar 2026, como é que nós vamos manter o controle dos negócios. Vou passar tudo para ele, o nosso comentarista Miguel Daoud, que inclusive escreveu um artigo, né, sobre isso no site do Canal Rural, como acertar em 2026, ou pelo menos, né, Daoud, como você mesmo falou, como errar menos. Um feliz ano novo para você, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila, eu que agradeço, um abraço a você, um abraço a todos. Pois é, Priscila, 2026 começa um ano que promete muita volatilidade, né? Significa que nós estamos vivendo um ano eleitoral, né? Um ano em que o Banco Central vem pisando no freio, o governo no acelerador. Isso chega uma hora que pode dar um curto na pastilha de freio do sistema, né? Isso é um dos pontos que pode realmente atrapalhar bem 2026. Por outro lado, o cenário internacional
nós estamos vendo uma dificuldade muito grande de um acordo entre Rússia e Ucrânia, com intermediação dos Estados Unidos. Há comentários fortes de grandes bancos de investimentos de que o mercado financeiro está altamente especulativo, né? Está muita especulação, está se formando uma bolha. Bom, mas isso é um cenário que pode ser uma fagulha no paiol, né, de pólvora e deflagrar aí um ajuste muito forte na economia mundial. Mas não vamos levar isso em consideração, vamos olhar para dentro do nosso país. Da porteira para dentro, o produtor rural ele precisa realmente replanejar, avaliar seus custos. Essa questão da taxa de juros vai continuar alta, portanto, o custo financeiro vai ser alto, ele precisa cada vez mais tirar, né? Se tornar independente do seu financiamento, insumos subindo, câmbio volátil. Então, tudo isso precisa ser programado diante do planejamento de produção e, evidentemente, que é o mais sagrado, que é a venda que tem que ser feita diante desse cenário. Da porteira para fora, a gente tem aí o Brasil, o governo gastando, o Banco Central aumentando juros, a política ela vai nortear e muitas vezes a política ela gera ruídos, ruim para a economia, mas é um sistema que o produtor rural não tem muito o que fazer, a não ser acompanhar e se prevenir em alguns aspectos que seria importante para não ser pego de surpresa. As nossas exportações vão continuar, né? Bem, não tenha dúvida. Agora, bem não quer dizer que com alta rentabilidade, né? Porque os preços, do mercado, os preços do mercado internacional estão se reajustando. Então, para finalizar, Priscila, eu diria, no caso da porteira para fora, precisa se tomar muito cuidado com os investimentos, porque você investe diante de uma expectativa, esperando um retorno diante de um cenário que você está olhando. Se esse cenário não se concretiza, evidentemente que o seu retorno vai ser menor e, consequentemente, o seu financiamento pode se tornar uma espada na sua cabeça. A gente já começa a ver isso, o nível de recuperação judicial e da inadimplência no setor rural está muito grande. Então, é isso, Priscila. É o que você bem colocou. O que fazer para errar menos em 2026? Procure lá no meu artigo, lá está tudo bem detalhado, ponto por ponto, que você se enquadra ali, qual a posição que você se enquadra, e você melhor do que ninguém para saber o que fazer diante desse cenário. Obrigada, Vildaúde. Feliz Ano Novo e até mais. Até mais. Feliz Ano Novo para todos. Obrigado. E no próximo bloco tem mais destaques do agro sustentável. Hoje a gente vai conhecer mais um vencedor do Prêmio Planeta Campo 2025. Vamos até Mato Grosso do Sul visitar a fazenda Saltinho, a grande campeã na categoria médio produtor. Até já. Toda quinta-feira é dia de Conexão Amazônia, uma parceria com a TV Encontro das Águas. E o tema de hoje, tem a ver com a pesca do camarão de água doce. Não é mesmo, Wellington e Michele? Uma boa tarde. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o programa Mercado e Companhia. Hoje no Conexão Amazônia, veja, a busca por práticas mais sustentáveis e que gerem renda na Amazônia é uma prioridade da ciência brasileira e a Embrapa acaba de apresentar uma solução que une tradição e inovação para a pesca do camarão de água doce. É a adaptação de uma armadilha milenar, o matapi sintético, que promete aumentar a produtividade e garantir a preservação dos estoques naturais. O matapi é uma armadilha cilíndrica utilizada há gerações nas comunidades ribeirinhas. Tradicionalmente, ele é confeccionado com talas de palmeiras e cipós nativos. Isso aqui é uma das formas de pesca de camarão, oriunda dos indígenas, né? Que é
feita de uma tala, né, que é o pecílio da folha do jupatizeiro, que é uma palmeira que ocorre geralmente na beira dos rios. E ele é um sistema muito, digamos assim, é um funil, que alguns chamam de armadilha, onde o camarão entra e não sai de dentro. E ele é atraído, você vê aqui que tem uma estrutura, ele é atraído pelo um embrulhozinho de torta de babaçu, né? Que é, depois de prensado e tirar o óleo do babaçu, fica a torta. E ele é muito forte, tem um cheiro muito aguçado e os camarões são atraídos por isso. Entra e não consegue sair. Depois a pessoa vai, retira da água, abre e retira os camarões. Com a intensificação da pesca, a extração dessas palmeiras se tornou insustentável, gerando pressão sobre a floresta. E um novo equipamento foi desenvolvido para reverter esse quadro. Esse matapi, se vocês prestarem atenção, essa armadilha, ele tem um espaço entre as talas muito pequeno, né? Bem diminuto. E isso aqui impede que os camarões miúdos saiam, né? E o camarão miúdo não tem valor econômico, né? E você está comprometendo, na verdade, toda a fauna aquática de camarão, digamos assim, os cardumes, né? Então, foi bolado por um colega da Embrapa Amapá, o Jô, o que a gente chama de matapi ecológico. Ele é exatamente esse formato, só que com tela plástica. E com espaço um pouquinho espaço maior. de 9 milímetros de malha, que possibilita que o camarão miúdo entre e saia dessa armadilha. Ou seja, sustentabilidade pura, né, seu Nonato? Exatamente. Você já faz uma seleção do tamanho do camarão e não compromete os cardumes, né? Enfim. E a vantagem, outra, que esse matapi feito com esse material, embora seja um material natural, né, digamos assim, mas ele tem uma vida útil muito curta. Quanto tempo? Mais ou menos uma safra, um ano, digamos assim. E com essa tecnologia nova? Essa tecnologia nova, no mínimo 10 anos duraria. Então essa é uma das atividades que nós já estamos implementando, eu sou o responsável por essa atividade. Nós já iniciamos pelo município de Afuá, que a pesca de camarão é muito importante, e vamos fazer aqui em Moaná também, Ponta de Pedra, Breves, nesses municípios todos. É isso, repassando através de oficina, né? Como fabricar, porque ninguém vai ensinar a pescar que vocês já sabem, né? É apenas a forma da armadilha que seria diferenciada. Implementando novas tecnologias, né, seu Raimundo? Então, um exemplo prático de como a pesquisa de baixo custo pode gerar um impacto socioeconômico de alto valor, unindo o respeito à tradição com o olhar para o futuro sustentável da Amazônia. Mais um vencedor do Prêmio Planeta Campo 2025. Essa iniciativa que prestigia profissionais e propriedades rurais comprometidos em produzir com responsabilidade. Hoje nós vamos até Mato Grosso do Sul visitar a fazenda Saltinho, a grande campeã na categoria médio produtor. Sou natural do estado de Mato Grosso do Sul mesmo, sou sul-mato-grossense e com muito orgulho. E há 15 anos atrás a gente começou aqui na Fazenda Saltinho e começamos no sistema tradicional, no sistema extensivo. E aos poucos a gente foi melhorando e aplicando novas técnicas, novas tecnologias, melhorando o sistema de produção, a fertilidade do solo principalmente, sempre focado em solo. LP invertida é o sistema que nós desenvolvemos na fazenda, um método de produção, onde nós ficamos com 2 anos de gado, produção de gado, na mesma área, e no terceiro ano a gente volta com a soja. E assim vai fazendo o sistema de rotação na fazenda. A fazenda está numa região que é de altitude baixa, 450 metros de altitude, e solos arenosos, então a margem de erro é muito pequena. E sempre tem os veranicos no ciclo da soja. Então, para diminuir esse risco de perca de produção, tem que ter bastante palhada, bastante cobertura para segurar a umidade do solo.
Na Fazenda Saltim, a nossa preocupação é com o bem-estar animal. Aqui tem sombra no confinamento, água limpa, com coxo lavado 3 vezes na semana e com um rapaz responsável para essa função. A alimentação é fabricada aqui na Saltim também, uma ração de qualidade. Chegou a dar até 200 gramas a mais de GMD, os currais que o gado estava com conforto térmico, com sombra, comparando com os currais, com os lotes que não tinham sombra. Então isso é uma diferença grande que impacta diretamente no bolso, né, no resultado financeiro. Né? A Fazenda Saltinho vende com 24 meses. Os animais então são bem precoces e com a carne de qualidade a gente vem recebendo os bônus que nos ajuda muito, né? Dependendo do ano, num ano que a arroba está em baixa, pode ser o lucro esses bônus. Você ter esses dados na palma da mão é muito importante, porque você tem um controle. E você ter o controle do teu próprio negócio, ele fica muito mais fácil de você lidar com as situações e provisionar o futuro. Eu fico com a parte financeira e ele fica com a outra parte que é da gestão, gerenciamento da fazenda. Quando você não está na propriedade, você sabe que tem alguém cuidando por você e com o olho de dono, não como funcionário, e sim como o olho de dono. Eles agem dessa forma. E isso traz resultado, traz um diferencial muito grande. São vários benefícios que nós fornecemos para os nossos colaboradores. Moradia de qualidade com ar-condicionado, alimentação de qualidade, treinamento e qualificação constante, no mínimo 3 por ano, entre eles aqui dentro da fazenda, com manejo racional, bem-estar animal, manutenções de máquina, e a gente finaliza o fim do ano com premiações. Se cumpriu a meta e a fazenda foi bem, teve lucro, a gente dá uma premiações individual para cada colaborador. Assim a gente mantém eles felizes e principalmente motivados. Eu e o Linaldo, rapaz, nós somos parceiros, hein? Nós somos parceiros e somos amigos também. Ele tem confiança no meu trabalho, na minha pessoa. Isso é uma coisa muito boa. A força de vontade que ele tem, a capacidade que ele tem de crescer, de inovar, além da honestidade, mas a inovação, o espírito de inovação, de empreendedor. Ele é uma pessoa totalmente empreendedora, que gosta de buscar o melhor. Ser mãe é muito gratificante, já é uma bênção de Deus, né? Uma dádiva. Eu sei que essa sementinha eu já plantei. Tanto eu quanto o meu esposo, nós já estamos plantando, porque eles vão fazer essa diferença no futuro. É possível produzir com sustentabilidade, bem-estar social, animal e ambiental, cuidando da natureza e, melhor, preservando. Ser reconhecido com um prêmio tão importante, tão grande, a nível nacional como o Planeta Campo, para nós é um motivo de orgulho muito grande. Quero dar os parabéns para o Canal Rural por fazer esse evento e motivar os produtores a mostrar para o Brasil e para o mundo que nós produzimos com sustentabilidade. É isso, produzir com sustentabilidade. E a seguir, nosso quadro Você no Mercado. A gente tira suas dúvidas sobre a previsão do tempo com o nosso meteorologista Arthur Miller, que já está de volta. Começando o ano bem com interatividade, é o nosso quadro Você no Mercado. Vamos assistir os vídeos que foram enviados. Bom dia, Arthur Miller. Aqui é o Emerson Schindler, aqui do Maranhão. Nós plantamos a soja aqui e gostaríamos de saber a previsão do tempo para janeiro. Aqui em Maranhão, no município de Parnarama, divisa com Buriti Bravo. Obrigado. Meu nome é Hilda, moro na Fazenda Covão, município de Manuel Vitorino. Procura a provisão de chuva para esses 2 meses, dezembro e janeiro.
Boa tarde, pessoal do Canal Rural. Meu nome é Júnior Rames, sou daqui da cidade de Toledo, Paraná. Gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos 30 dias. Estamos em reta final da cultura do soja. Meu nome é Edivaldo de Oliveira Santana, aqui do estado da Bahia, município de Riacho Santana. Gostaria de você passar essa previsão de chuva aí para nós aí, janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui nós passamos um Natal sem chuva. Olha os capinhos aí, como é que tá aí, ó, a situação. Choveu, mas a chuva levantou. Choveu 100 e poucos milímetros de chuva aqui pra nós aqui, mas dá uma previsão boa aí pra nós aí. Janeiro, fevereiro, março e abril. Há quem passou o Natal com muita chuva, quem passou o Natal sem chuva. Vamos começar então pelo Emerson Schindler, de Buriti Bravo, Maranhão. O que você fala para ele? Então, respondendo ao nosso amigo lá do Maranhão, a primeira semana aí de janeiro promete ser mais chuvosa, pelo menos ali uns 30, 40 milímetros de chuva acumulada. Depois, no fechamento da primeira quinzena do mês, a tendência é que já tenha mais de 100 milímetros, ou seja, pensando em 30 dias, 150 milímetros aí na região, o que é tranquilamente aí, né, uma boa umidade para o desenvolvimento dessa soja que ele está semeando, Priscila. Agora tem a Hilda Barros, né, que foi do município de Manuel Vitorino, no estado da Bahia. O que você responde para ela? Então, aí, respondendo a nossa amiga, a condição, né, que no começo dessa próxima semana já tem chuva, né, tem uns 20, 30 milímetros, mas que ainda, pensando em 30 dias, não é uma chuva tão volumosa. A chuva começa a ganhar mais ritmo no final de janeiro, indo para fevereiro. Aí sim, né? Pensando no mês de fevereiro, a gente começa a ter acumulado, somando mais de 100 milímetros em 30 dias. Então, tem essa boa chuva no começo da próxima semana, mas que, pensando em 30 dias aí, né, em janeiro, deve somar 50, 60 milímetros, Priscila. Vamos lá, aqui mais um, Júnior Rames, do município de Toledo, lá no Paraná. O que você responde para ele? Então, depois desse período aí com muita chuva, né, muitas trovoadas no estado do Paraná, a primeira quinzena de janeiro promete ser um pouco mais quente e seca, né? Eventualmente pode ter aí uma chuvinha ou outra, somando uns 20, 30 milímetros num período de 15 dias. Porém, a segunda quinzena de janeiro promete ser mais chuvosa, com acumulados aí que passam de 100, 150 milímetros. Então, no geral é isso, uma primeira quinzena mais quente e seca e uma segunda bem mais úmida para ajudar aí no desenvolvimento final dessa soja. Finalizando com o Edivaldo Oliveira, que é de Riacho de Santana, lá na Bahia. Então, né, respondendo ao nosso amigo aí, o Edivaldo, um cenário, né, um pouco melhor para essa parte da Bahia, que temos aí chuvas aí que somam mais de 100 milímetros nos próximos 30 dias, e essa chuva se mantém tanto no mês de janeiro, quanto no mês de fevereiro, quanto no mês de março, com patamares aí de 100, 150 milímetros em 30 dias. Então, já nessa primeira semana de janeiro já tem chuva avançando para a região e a tendência é de, pelo menos aí para o pessoal aí de Riacho do Santana, não faltar umidade até começo de março. Tá certo, então. Olha, quero agradecer aqui a participação, né? Começamos o ano aí juntos, hein, Arthur Miller? Seguindo firmes e fortes. Obrigada pela sua audiência. Seguimos juntos. Feliz 2026. Quer informação de qualidade? Continua no Canal Rural. Exatamente, Priscila. Muito bom estar aqui novamente, né? Que a gente tem um ano 2026 repleto de muitas conquistas e uma boa tarde para você que nos acompanha. Até!